Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus, porque você está aqui nessa noite. É sempre uma alegria poder reunir a família de Deus, não é? Para nós não é um culto religioso, é a reunião da família. E é maravilhoso podermos nos reunir para orar num ambiente abençoado, receber a palavra de Deus, exaltar o nome do Senhor e ver o poder de Deus se manifestar no nosso meio, amém? Quero rapidamente responder aqui algumas perguntas dos irmãos. Pastor, eu tenho um problema, eu tenho a plena certeza de que sou muito amada, que eu tenho a graça na minha vida, mas toda vez que penso na volta de Cristo, eu tenho medo. O que está acontecendo comigo? Então, você sabe que é amada, é como você colocou aqui, você sabe que tem a graça de Deus sobre a sua vida, mas o inimigo ainda está te acusando, ainda está causando medo no seu coração, porque você está num caminho da revelação. À medida que a revelação de que de fato você é amada, de fato você vive debaixo do favor de Deus, imerecido, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez, que você é abençoada. Então esse medo vai sair do seu coração. Veja, eu não quero aqui discutir o motivo pelo qual você tem esse medo, mas a verdade é que todo medo tem na sua raiz o medo da morte, porque a primeira menção de medo na Bíblia é quando Adão pecou. A Bíblia fala que porque Adão teve medo, se escondeu, e ele teve medo porque ele tinha pecado, e a Bíblia diz que Deus tinha dito para ele que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Como ele não morreu na hora que ele comeu, a Bíblia fala que todo dia à tardezinha, na viração do dia, Deus ia ter com ele. Certamente ele pensou, eu não morri na hora, quando Deus me encontrar, ele vai me matar. Então isso na Bíblia é chamado a lei da primeira menção. Primeira vez que aparece um assunto na Bíblia, ele explica a raiz daquele significado. Então medo na Bíblia, todo medo está ligado com a morte. Por isso que as pessoas dizem, eu tenho medo de andar de avião, mas na verdade elas têm medo do avião cair e elas morrerem. Tenho medo de cobra, não, você tem medo da cobra te picar e você morrer. A morte está por trás das coisas, não é? Mas na verdade, o grande medo não é bem a morte, é o medo de encontrar a Deus um dia, porque mal ou bem, queira o homem ou não, todos sabem que um dia vão encontrar com Deus. Adão estava com medo de encontrar a Deus em última análise, e esse é o medo que você está. Agora, por que você não precisa ter medo de encontrar a Deus? Porque você não deve mais nada. Tem um ditado que dizem, né? Quem não deve, não teme. É verdade, ele tem base bíblica. Você não precisa ter medo da polícia se você não é bandido. Você não precisa ter medo do juiz se você não fez nada. Fala, pastor, esse que é o problema, eu fiz. Então, mas a Bíblia diz que Jesus pagou os seus pecados. Hoje mesmo nós vamos compartilhar a palavra daqui a pouco, e eu vou dizer para você, feliz é o homem a quem Deus não imputa pecado. Não é que não peca, é que Deus não coloca na conta. Por quê? Porque Ele pagou. Então quando alguém que é nascido de novo morre, ele não vai para diante do juiz, ele vai para casa na presença do Pai. E quando você chegar diante do tribunal, você está em Cristo. Deus vê Cristo na sua vida, e Cristo já pagou os seus pecados. Deus não vai julgar você de novo, porque Ele já julgou o Filho. A Bíblia fala que toda a ira foi derramada sobre Jesus, para que nenhuma ira seja derramada sobre você. Então o que está faltando é você continuar confessando essa verdade, essas
verdades da palavra de Deus, e pedir a Deus que essa verdade não seja apenas um entendimento da sua mente, mas uma revelação no seu coração, para que você tenha paz, amém? Não pare de confessar, você está no caminho. Pastor, eu gostaria de saber se a autoridade que se refere em Lucas 10, 19 é absoluta. Coloca para mim Lucas 10, 19. Pois às vezes oramos e os demônios ou enfermidades não saem. Essa autoridade tem alguma condição para ser exercida? Essa autoridade é a mesma de Jesus? Então, a Bíblia, Jesus é que está falando: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não seja simples com a palavra de Deus, se achegue com simplicidade a ela, não há nenhuma interpretação aqui, é o que está escrito. Jesus está falando para os discípulos, e hoje nós somos discípulos dele também, amém? A palavra era para eles e era para nós. Eu sei que pode ser que alguém tenha dito para você: não, isso aqui era só os apóstolos. Eu já vi pastores dizendo que só apóstolos podem expulsar demônios. Isso não tem base na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos um reino de sacerdotes. Todo crente hoje é um ministro. Todo crente hoje é um sacerdote. Por isso, todo crente hoje tem a autoridade recebida de Jesus. Jesus falou: vos dei autoridade. Em outro lugar ele diz: a minha autoridade vos dou. Ou seja, respondendo a sua pergunta, é sim, a autoridade que nós recebemos é a mesma dele. Por isso é que a Bíblia fala que quando nós oramos em nome de Jesus. Quando eu falo em nome dele, é a mesma coisa que ele está ali. Alguém pode enviar você: vai lá no meu nome e me representa. É como aquela pessoa estivesse ali. Então, quando nós chegamos diante do mundo espiritual, em nome de Jesus, é a mesma coisa que ele estivesse ali. E a Bíblia fala que ele não nos deu autoridade parcial. Está escrito aqui: sobre todo o poder do inimigo, sobre todo. Doença, morte, enfermidade, opressão, nós temos autoridade sobre todo o poder das trevas. A Bíblia fala que Jesus morreu, ressuscitou, e está assentado à destra do Pai, acima de todo principado, potestade, domínio e poderes, amém? E a Bíblia diz em Efésios que juntamente com ele, nos fez assentar também nos lugares celestiais, juntamente com ele, ou seja, ele está sobre todo o poder e nós também. Muito bem, diga amém. Pastor, então qual é o problema que às vezes não sai? É na oração? Não. É em Deus? Não. É em mim? Também não. Porque você está em Cristo. O problema está na fé. Às vezes você tem dificuldade de crer nessa verdade. E é por isso que a Bíblia fala que nós devemos crescer na fé. E que uma pequena fé já é suficiente até para mover montanhas. Com uma pequena fé você já pode muito, mas à medida que você cresce, você vai avançar nessa verdade, não é? O diabo, ele trabalha sempre tentando te enganar. Então eu lembro de irmãos novos que vão para o encontro, fazem um cursão, eles sabem disso, mas às vezes chega lá na hora. Eu me lembro de uma irmã, na época que eu fazia encontro, e aí manifestou um demônio, e ela queria muito ter a primeira chance, e o demônio, obviamente, estava ali testando a fé dela, né? E eu lembro que ela falava: vai saindo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas a atitude dela mesmo já estava demonstrando a incerteza dela, não é? A incerteza dela. Mas não tem problema, isso não muda o fato, é autoridade. É só que ela não está sabendo que tem toda a autoridade. Ela não está sabendo que dentro dela está aquele que é maior do que aquele que está na pessoa possessa. A Bíblia diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu me lembro uma ocasião que uma pessoa terrivelmente endemoniada, o demônio não saía, já tinha uma meia hora. Os pastores os meus discípulos na época, estavam tentando expulsar. E aí eles me chamaram, eu fui lá, era realmente um demônio terrível. Eu não sou melhor do que ninguém, mas é normal, muito mais tempo de crente, de pastor, e de caminhada na fé.
E aí o demônio falou para mim, ele falou: então agora eu quero ver se você é realmente forte, se você é mesmo poderoso para me tirar. E eu falei para ele: olha bem dentro dos meus olhos e veja quem está dentro de mim. E você está falando com a pessoa errada. Quem vai tirar você daí não sou eu. Quem vai medir força com você não sou eu. É aquele que está dentro de mim. Maior é o que está em mim do que você que está nele. E é no nome dele que eu te ordeno, saia. E a pessoa foi liberta. Por quê? Porque a fé é assim. O diabo às vezes resiste. Até com Jesus ele não voltou 3 vezes. Às vezes ele volta, às vezes ele fala: não vou sair. Fique em paz, apenas se mantenha. O que a Bíblia fala? Resista ao diabo. Fique na posição e ele fugirá de vós. Essa palavra fugir no original significa correr com muito medo. Quando o diabo descobre que você sabe quem você é e o poder que você tem no nome de Jesus, ele vai correr com medo. Quantos dizem amém? Não fique acusado, porque às vezes você não está vendo a sua fé ainda fluir completamente. Continue avançando, amém? E, pastor, e as doenças? Porque nem todo mundo é curado. Não sei, honestamente eu não sei. Eu posso imaginar muitas coisas, mas não duvide do poder de Deus. O problema nunca está nele. Apenas continue pregando e crendo e orando conforme a palavra de Deus nos manda. Pastor, eu tenho um questionamento essa semana, eu tive um questionamento essa semana a respeito do bode, sobre o qual seria o bode expiatório, segundo a Bíblia. Os irmãos hoje estão bom de pergunta. Uma vez que em Levítico, capítulo 16, verso 21, coloca lá para a gente, e 22, fala sobre 2 bodes, onde um recebe o pecado do povo e é lançado ao deserto, sendo este o expiatório. Diga-se de passagem que este sacrifício era feito no dia da expiação, por isso denomina o bode expiativo. Gostaria que o Senhor me esclarecesse essa dúvida. Eu não sei exatamente qual é a sua dúvida, você não colocou aqui, mas eu penso que é porque tinham 2 bodes, um que era morto pelo povo, né, junto com o novilho, se você ler o contexto, e esse outro que a Bíblia está dizendo: Arão, o sacerdote, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porás sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Quem é o bode? É Cristo que se tornou bode no nosso lugar. Ele tanto é o bode que foi morto para pagar o seu pecado, como ele também é o bode que levou o seu pecado para longe. Diga amém. O que a Bíblia fala? Dos seus pecados passados não me lembrarei mais. Porque Cristo não apenas pagou o seu pecado, como ele também levou para longe os seus pecados. Quando você tiver dúvida, coloca Cristo, e se você procurar ver Cristo no Velho Testamento, você não erra. Ele é tudo. Ele é o tabernáculo, ele é a mesa dos pães, ele é a bacia de bronze, ele é o bode expiatório, ele é o bode que foi sacrificado, ele é tudo em todos, amém? Ele morreu por nós e ele também levou sobre si os nossos pecados. Pastor, eu tenho um amigo que é testemunha de Jeová. Ele é uma pessoa que sabe argumentar muito bem sobre o que ele crê. E eu, por mais que sei o que ele acredita não está de acordo com a palavra, não sou tão boa para ficar argumentando, e também não gosto de ficar debatendo, por receio da pessoa afastar. Como eu poderia mostrar a verdade para ele de uma forma que não seja discutindo? E o que eu faço, e o que eu fico mais indignada, é pelo fato dele ser uma pessoa depressiva,
por várias coisas ruins que já aconteceram com ele, e também por causa da religião, ele vive debaixo de condenação, e tem que viver se abstendo de coisas simples. Já o convidei para ir na minha célula, mas ele não quis. Muito bem, aqui em Marcos capítulo 2, verso 6, olha o que a Bíblia diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam no seu coração. Diga, arrazoavam. Porque fala ele deste modo: isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, diga, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Volta lá para o verso 6, presta atenção, olha o que a Bíblia está dizendo, deixa no 8, deixa eu te ensinar uma coisa. Fariseu sempre arrazoa, homens de Deus percebem no Espírito. Jesus disse que os fariseus arrazoavam, mas ele percebia no Espírito. Você faz bem, não entre em discussões com fariseu, com pessoas religiosas, que não têm o Espírito de Deus. Isso é morte. Então você faz bem em não ficar arrazoando, querer bater boca com quem não quer aprender com você. Não adianta tentar. Agora, ame a pessoa, perceba no Espírito o seu momento. O que eu faço? Não faça nada, ore por ele, peça a Deus a oportunidade. No momento certo, ele vai se abrir. Aí nessa hora você vai falar para ele o que está escrito aqui: há um Deus que perdoa pecados, e que você não precisa carregar mais, e nem ter justiça na força do seu braço. É só você receber de graça, e você vai ser livre da depressão e de todos os seus problemas. É isso que nós fazemos, nós pregamos Jesus, nós não ficamos arrazoando e discutindo com as pessoas. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus. Antes de entrar aqui na sessão romance, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É que eu separo os momentos para não ficar bagunçado. Já estou encerrando. Será que vai ter alguma pergunta para o Micael hoje? Vamos ver. Bom, alguém está precisando de um anfitrião próximo ao Carrefour da T9. Ok, se alguém quiser abrir a casa para receber uma célula, imagino que é célula de jovens, que é a maioria aqui no culto dessa noite, pega aqui com o pastor Rodrigo o telefone. Alguém está querendo uma casa para abrir uma célula perto ali do Carrefour. Vamos lá. Pastor, alguns dias atrás falei sobre uma irmã dos Kids que eu queria conhecer, da rede do Micael, mas ela não entrou em contato ainda. Quero muito conhecer, só preciso de uma chance. Está aqui, Micael, pega o telefone dele, está aqui o telefone. Você ligou para ele? Ela não quer? Ele não atende? Pastor ligou para você e você não atende. Então liga o telefone. É que ele não quer falar com o pastor, né? Entendi. Mas tem que falar com ele primeiro, tá certo. Quer saber quem é o sujeito, hein? Muito bem. A irmã disse que está aberta a te conhecer, ela já me falou, estou sabendo, através dele, falou para mim. Quer saber quem é? Calma. Precisa dessa euforia toda. A irmã madura, falou, não sei quem é, quero saber. Né? Tá certo. Eu vou dar uma dica para as irmãs. Hoje eu vou falar disso na palavra. Você sabe, a Bíblia diz que, eu vou falar sobre o homem que é abençoado, e obviamente que vale para as mulheres também. A Bíblia fala que o homem que não tem a bênção, a Bíblia diz que ele é como um arbusto plantado no deserto,
E ele não percebe quando vem o bem. O bem vem, o benzinho também. Mas quem não tem a bênção, não percebe. Mas você é abençoada. Mas eu vou te falar uma coisa, fique atenta e atento também. Às vezes, num primeiro momento, Deus manda a bênção, às vezes na embalagem, que nem sempre é a que você queria. Mas não vá desprezando logo. Pode ser que depois que você desembrulhar, fique bonito. Então a irmã faz muito bem em se abrir. Vai que é uma benção, né? Porque é difícil arrumar homem bonito, gente. Homem geralmente é feio mesmo. Quem tem que ser as lindonas são elas. Ok, a última aqui que eu vou responder de hoje ok. Pastor, o que fazer quando se tem interesse em um rapaz de outra rede? Eu já vi vídeos do Senhor falando que devemos fazer amizade com o círculo de amigos da pessoa que temos interesse. Mas nesse caso, ele é de outra rede. E não temos amigo em comum. E eu não sei como agir nessa situação. Obrigada. E a letra da irmã é bonita. A letra de mulher geralmente é bonita, né? De homem é um garrancho. Às vezes. Na maioria delas. Muito bem. Então, irmãos, de fato, o meu conselho sempre que a melhor maneira de você se aproximar de alguém é através dos servos de Abraão, né? Quando Deus mandou arrumar uma esposa para Isaac, ele arrumou um servo, não foi? E mandou o servo ir no meio da família achar uma mulher para ele. Então, há muitos servos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, amém, irmãos? E também somos os servos uns dos outros. Então, os irmãos sempre devem ajudar. A maioria das pessoas que se casaram foi alguém que apresentou, não foi? Um amigo, o amigo da irmã, o amigo do primo, o amigo da amiga. É assim que a coisa acontece. Então, é assim que deve acontecer entre nós também. Se você não tem amizade com ninguém, vá até o pastor. O pastor é discreto. Fala, pastor, eu estou interessado numa pessoa da sua rede, mas não tenho amigos lá. Se eu podia me ajudar a fazer amizades com alguém perto dessa pessoa. Primeiro, então, você vai fazer amizade com alguém que conhece alguém. Ok? E também você pode, hoje é fácil, você pode ajudar, o Instagram, aí, essas coisas ajudam também. Você pode seguir a pessoa, e ver uma coisa legal que ela comentou, mandar um direct. Que legal esse texto que você pôs, seja espiritual, né? Não vai falando direto, está interessado, não. Ah, será que do Bueno? Você já sabe que é, mas... né? Então não tem nada de errado também poder aproximar só porque você é mulher. Eu amo essas coisas. Eu quero ajudar você a casar. Vou voltar a gravar Corte Sem Corte para você lá no canal do YouTube. Você pode mandar as perguntas. Muito bem, quero compartilhar a palavra de Deus com você. Vamos pedir silêncio. Glória a Deus. Eu quero falar para você a respeito do lugar do homem abençoado. Existe uma posição da bênção. E obviamente, quando eu falo homem, é homem e mulher. Nesse último livro que eu lancei, agora na conferência, né, para quem não foi, eu recomendo. Eu sei que é arrogante falar isso, mas o que eu posso fazer? Realmente vai abençoar você. Eu faço uma comparação. O título do livro é Tal Qual Ele É, Nós Somos, que é um versículo da Bíblia. E foi uma palavra que Deus abriu os meus olhos um dia para ver como o que Deus tinha falado para o primeiro homem, logo que ele criou Adão. As palavras de Deus para ele
determinavam aquilo que ele seria e o sucesso da vida dele, e ele falhou. Quando você observa de uma outra maneira, Deus repete essas palavras para Cristo, o segundo Adão, e ele acerta. Mas agora, estando nele, Deus também repete as mesmas palavras para nós. E nesse livro eu mostro essa identidade que libera fé no seu coração. E a primeira coisa que eu digo é justamente isso. Porque tudo começa Deus falando, e Deus o abençoou. Deus abençoou. E disse, tá. Tudo começa com a bênção de Deus. A bênção de Deus é a coisa mais importante que nós temos na vida. Ele é o favor imerecido. Sem a bênção, as coisas não andam. A vida é travada, os problemas não se resolvem, as células não multiplicam, o casamento não flui, o trabalho não acontece. Os problemas continuam insistentes, mas quando você tem o favor, quando você tem a bênção, as coisas serão mais simples. Eu não digo que a bênção tira o problema, porque no mundo tereis aflições, mas a bênção não tira problemas, não tira os problemas, mas te tira do problema. Só dois falam amém? Ninguém tem problema aqui, imagina. Veja, nós não temos como não ter problemas, porque nós vivemos no mundo caído, mas quem é abençoado, ele é abençoado no meio do problema. Veja, José estava preso, José do Egito, estava, ele foi perseguido, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no buraco, olha que tribulação, mas ele era um homem que tinha o favor de Deus, ele tinha a bênção de Deus, e dentro do buraco, um irmão dele resolve, não, mas não vamos matar, não, vamos vender esse sujeito. Veja, foi uma bênção, melhor do que ficar no buraco. Mas foi vendido, pois é, tudo é um ponto de vista, e quando é vendido para um homem rico, porque o duro é ser vendido para o pobre. Não é melhor ser empregado de rico? E aquele rico viu o favor de Deus, e dali a pouco, tudo que José fazia, dava certo, e o rico colocou tudo na mão dele, mas mais uma vez o diabo se levantou, e a mulher do rico pôs os olhos nele, meu Deus, misericórdia, e arrumou um peteco, e essa mulher não devia ser essas coisas não, porque o próprio marido dela não quis matar José, porque lá naquela época daquela lei, Potifar deveria ter matado ele, ou feito outras coisas, mas não fez, mandou ele para a cadeia, porque ele sabia, mas não tinha jeito, né? Foi uma perseguição do inferno, pastor, é abençoado, mas agora estou preso, mas olha que você vê como que são as coisas, a bênção de Deus estava com ele, e na cadeia, Deus deu graça para ele, e ele se tornou chefe dos presos, está preso, mas é chefe. Às vezes a gente passa por luta. Outro dia um pastor passou por uma luta grande aqui, do outro prédio nosso, mas ele não tinha dinheiro, não tinha plano, era uma cirurgia complicada. Você fala, pastor, mas ele não é abençoado? Ele é, mas está passando por uma luta. Mas você vê, no meio da luta, a bênção faz toda a diferença. Aí apareceu um irmão que conhecia o melhor médico da cidade, um dos melhores do Brasil, que está aqui em Goiânia, do problema dele, contou o caso, e o médico falou, não vou cobrar nada, vou cuidar desse pastor de graça. É bênção. E o irmão foi curado, graças a Deus, né? O Senhor fez, colocou pessoas para cuidar. Veja, José estava lá, mas de repente ele era chefe, e agora ele estava interpretando sonhos. Aí manda prender o copeiro e o padeiro, tem sonho, José revela, depois são soltos, um é morto, outro fica lá, Faraó tem um sonho, aí alguém lembra, não, tinha um cara lá na cadeia que interpreta sonho, traz ele para diante de Faraó, e num encontro ele vira governador, sem eleição, sem gastar dinheiro, e se torna o homem mais poderoso do Egito. Veja, a bênção de Deus, tendo uma coisa, favor não significa não ter problema, significa que nós vivemos num mundo de problemas,
E mais do que nunca, nós precisamos da bênção. Nós precisamos do favor para estar casado. Precisamos do favor para estudar. Precisamos do favor para casar, para prosperar, para viver. Quantos dizem amém? Você não pode achar que dá para viver sem a bênção. Por isso, ser um homem abençoado, uma mulher abençoada é chave. É chave. É o pastor abençoado que vai ver a igreja crescer. É o empresário abençoado que vai ver seus negócios darem certo. É o líder de célula abençoado que vai ver a sua célula avançar. É o irmão, a irmã abençoada que vai ver o favor de Deus. Eu me lembro de uma irmã preciosa. Ela estava noiva, apaixonada. Eu fui no noivado dela. E tudo pronto, fez enxoval. Mas faltando poucos meses para casar, o rapaz desistiu completamente. Ela ficou muito ruim, muito mal. Eu falei, mas Deus é bom. Deus é bom. E você é abençoada. Como? Olha aqui. Quase me largou no altar. Eu falei, talvez te largaria. Mas Deus não permitiu isso. Parou antes. Porque quando Deus diz não hoje, é porque Ele tem um sim muito melhor para você amanhã. E foi o que aconteceu com ela. Passado um tempo, conheci um outro irmão muito precioso. Conheci ele, estão casados, uma bênção. Outro nível. Veja, foi bênção de Deus. Às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, está entendendo? Mas foi, às vezes aquilo que parece uma cadeia, é o trampolim para o governo. Então, isso é perceber a bênção. Então você não pode ter dúvida, eu sou abençoado. Diga comigo, eu sou abençoado. Eu estou em Cristo. Ah, mas qual que é o problema? É que aí você está passando por um problema, você duvida disso. Mas será que eu sou abençoado mesmo? Olha o problema que eu estou passando. Se eu fosse abençoado, eu não passava problema. Não, você só não ia passar problema se você fosse ET. Quem está aqui passa problema. No mundo tem problemas. Todo mundo passa problema. Nós não estamos vivendo dentro de uma bolha gospel espiritual, né? Não, esse mundo jaz no maligno. Agora, por que eu estou falando isso? Que você precisa desejar esse lugar. Agora, a questão é, tem um lugar onde a bênção flui. Tem uma posição onde o favor flui. Então, muitos irmãos não estão usufruindo. As pessoas nem sempre têm clareza disso. Mas existem homens que são abençoados. E infelizmente, existem outros que vivem debaixo de maldição. A Bíblia nos dá uma imagem clara desses dois tipos de pessoas no livro de Jeremias. Jeremias, vamos ler hoje Jeremias capítulo 17, verso 5. Jeremias 17. Acompanha. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Olha como será essa pessoa. Ele será como um arbusto solitário no deserto. Poxa vida. Quando você vai em Israel, lá no meio do deserto tem uns arbustos. É um negócio estranho. É umas árvores pequenininhas, seca. A gente nem sabe como está viva, empoeirada, cinzenta, um negócio estranho. Uma coisa que não dá para compreender, não tem fruto, não tem verde, não tem nada. A Bíblia faz essa comparação. Será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Veja como Deus é bom. O bem vem para todo mundo. A Bíblia diz que Deus faz cair chuva sobre bons e maus. Não é? O sol é para todo mundo. O bem vem. Mas a pessoa que não é abençoada não vê o bem. E às vezes não vê o benzinho. Coisa séria, hein? Não vê o bem.
Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o homem que não é abençoado. Agora, olha o que a Bíblia fala do homem abençoado. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque esse homem é como árvore plantada junto às águas. A Bíblia não, olha para cá, só um detalhezinho. Esse homem é plantado. Sabe o que significa isso? Não nasceu por acaso. Ele foi cuidadosamente plantado por alguém num lugar estratégico. Deus te escolheu para te plantar num lugar de vida. Você não é por acaso. Olha, o diabo fica falando para você que você foi fruto de uma noitada de pecado da sua mãe ou do seu pai, por isso que as coisas não dão certo na sua vida. Mentira! Ele estava achando que era isso, mas Deus permitiu que você nascesse, e Deus mudou a sua sorte, porque agora você é filho do Altíssimo. O tiro saiu pela culatra, e Deus resolveu plantar você em outro lugar. Você vai frutificar, você é abençoado, você é como uma árvore que é plantada, não nasce de qualquer jeito. Ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. O calor vem, a tribulação vem, o dia mau vem, a crise vem, mas o homem abençoado não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo, a sua raiz é estendida para as águas. Olha que coisa maravilhosa. Mas a sua folha fica verde, tem vida. E no ano da sequidão, no ano da crise, não fica perturbado, não fica em pânico, não fica em depressão, e nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque o favor dele é de outro lugar. Eu amo um texto da palavra de Deus, que diz que Jesus é como raiz em terra seca. Não é? Como que Jesus pode ser uma raiz em terra seca? Ele é alguém que estava aqui, mas ele tinha vida nele mesmo. Por que, embora ele estava numa terra seca, ele tinha vida nele mesmo? Porque a vida dele não estava baseada nessa terra, fluía de outro lugar. Esse homem abençoado, ele não se perturba, porque ele depende de outro lugar, ele depende do Senhor. Por isso não importa em que momento que ele está passando. Mas vamos falar dessas duas partes. Ao mostrar para você o homem amaldiçoado, você pode também compreender o homem abençoado, porque ele é o contrário dessa pessoa. E esse texto mostra os dois lados de uma mesma moeda, de duas pessoas, na verdade. A Bíblia diz no verso 5, que um homem fica debaixo de maldição, quando ele escolhe confiar no homem, e fazer da carne mortal o seu braço. O que significa, pastor, confiar no homem? Significa, antes de tudo, confiar em si mesmo, na sua própria capacidade, na sua própria força. Significa depositar confiança nas suas próprias obras, nos seus próprios esforços. Você conhece pessoas que dizem isso? Que falam, não, isso aqui que eu tenho, não tem negócio de Deus não, fui eu que conquistei, fui eu que estudei, fui eu que passei no concurso, fui eu que ralei, fui eu que aprendi, sou eu que trabalho, isso aqui é fruto do meu trabalho. Quem já viu gente falando isso? São pessoas cegas, elas esqueceram que alguém deu vida para elas, deu um cérebro para ela, deu saúde para ela, abriu portas para ela, colocou sabedoria, inteligência, pessoas para abençoar. Esqueceram, porque estão cegadas. A Bíblia diz que o homem não pode ter nada se do céu ele não receber. Diga amém. Mas há pessoas que acham que não, acham que não, que é o braço dela. O homem que confia na carne, esse homem é aquele que escolheu confiar em si mesmo, em vez de descansar no favor imerecido de Deus.
tinha uma irmãzinha, já velha, e ela sempre esperava em Deus, e o vizinho dela era ateu, e zombava dela, e ela orava, e ele gritava do lado: ei, para com esse negócio de orar, Deus não existe não, vai trabalhar não, para você ver. Ela trabalhava, mas ela esperava no Senhor, e um dia ele viu ela orando, ele ouviu, e ela estava pedindo a Deus a provisão, porque ela estava passando por um momento na vida dela que ela precisava, estava desempregada, e ele teve uma ideia, esse ateu. Ele correu lá na mercearia e comprou uma cesta top para ela, e deixou na porta, e correu, falou: vou pegar ela. E quando ela abriu, viu aquela cesta, ela agradeceu a Deus, ela falou: Senhor, obrigado, porque o Senhor enviou a melhor cesta para mim, eu pedi, o Senhor me deu. E ele disparou a rir na cara dela, falou: que Deus o quê? Está vendo? Eu fiz isso para te provar, fui eu que comprei. Que Deus o quê? Eu que comprei. E ela mais uma vez levantou as mãos e falou: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu essa bênção e ainda obrigou o diabo a pagar. Veja, é assim que é, mas o cego não vê, porque ele confia no braço dele, ele acha que é ele que está fazendo, mas não é não. A irmã me contou um negócio essa semana, eu vou falar porque ela me falou: passou para te contar, para você testemunhar para as irmãs. Eu fiquei impressionado com ela, acho que ela já foi embora, ela não é daqui, ela veio estudar aqui e se converteu, e aí, como acontece muito, se apaixonou por um aluno da turma especial, filho de pastor, e vão se casar. Mas qual que era o problema? O pai dela e a mãe dela são do candomblé, de incorporar demônio, e ela mesma expulsou o demônio da mãe dela muitas vezes. Quando ela se converteu, foi uma confusão, ela estava me contando, os pais não moram em Goiânia, e aí ela disse que, mas aí não tinha jeito, virou crente, fazer o quê? E aí, para piorar a coisa, ela se apaixonou por um rapaz que é filho de pastor e estava fazendo seminário para virar pastor. Quando a mãe dela e o pai soube, quase caiu a casa de novo. Aí ela falou que o rapaz foi lá 3 vezes, e ela disse: nem morto, não vai casar com ele, não abençoou. E aí ela falou: pastor do céu, aí nós começamos a orar, olha o que aconteceu com ela. Ela disse que da última vez que ele foi lá, na cidade, ela foi lá falar com ela de novo, com a mãe, e aí a mãe estava chegando do terreiro, e fez questão de ficar com a roupa da macumba, ela que me contou, turbante, tudo, sentou na mesa, indignada, olhou na cara dele, e ele falou: então, eu vim aqui mais uma vez, queria casar com a sua filha. Olha o que aconteceu, ela falando que a mãe dela olhou para ele com muita raiva, e falou assim para ele: eu acabei de chegar do terreiro e eu vou falar uma coisa para você, eu vou deixar você casar com ela, porque a entidade recebeu uma ordem, e mandou eu deixar vocês casarem, porque disseram aí que vocês têm um negócio grande para acontecer com vocês dois. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Uau, meu Deus, fiquei impressionado com ela. Falei: que coisa. Ela falou: pastor, conta para as irmãs. Não desiste de orar. Ninguém pode impedir os planos de Deus, porque tem o favor, tem a bênção. Quando Deus coloca a mão, não há demônio que possa resistir. Mas o homem que não é abençoado, ele não vê, ele confia na carne, ele faz da carne mortal o seu braço. Fazer da carne mortal é quando você escolhe confiar em si mesmo.
Você não descansa no favor imerecido. É colocar o homem, e isso coloca o homem debaixo da maldição. A carne nem sempre significa corpo físico. Você precisa observar o contexto para saber, e nesse caso aqui, carne significa esforço próprio. Confiar no nosso esforço próprio é algo muito sério. Existem duas maneiras básicas como podemos viver a nossa vida. A primeira é depender e confiar no favor imerecido, na graça de Deus. Eu não mereço nada, eu não sou capaz de nada, tudo é a graça de Deus. Se eu estou aqui é porque Deus tem me abençoado. Se eu tenho sabedoria para ganhar dinheiro ou para fazer aquilo, foi Deus que me deu essa sabedoria, eu confio nele, eu recebo dele. Essa é uma maneira de escolher viver. Você espera no Senhor, e se você tem algo, você sabe que é Deus que está te abençoando. A outra é depender do seu esforço próprio, das suas obras, para merecer sucesso, para merecer bênção. Eu fiz, eu orei, eu jejuei, eu estudei, então agora eu mereço passar, eu mereço casar, eu mereço isso, eu mereço multiplicar. E aí você não vai ver o favor, porque você acha que você é bom. Mas a Bíblia fala que o servo, depois de servir todo o seu senhor, deve dizer: sou indigno, não fez mais que obrigação. Nós dependemos da graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que seria suficiente para cumprir as altas exigências do céu. Deus não poderia nos dar nada, porque nós fizemos por merecer. Incrível como as pessoas são encucadas, né? Elas falam porque os bons sofrem. Que bom que é esse que você está procurando? Não há nenhum bom, nenhum sequer, diz a Bíblia, todos se extraviaram. Você pode mudar a pergunta: por que que o único homem bom sofreu? Que é Cristo. Sofreu para tomar o nosso lugar na cruz. O resto não tem nenhum bom. Ah, minha tia é tão boa, não entendo porque que ela está sofrendo tanto. Não, está sofrendo pouco. Porque se você for olhar o homem diante de Deus, a maldade está dentro do homem, está dentro da mente do homem, das motivações do homem, do coração do homem, da carne do homem. É um equívoco. Então nós precisamos do favor, precisamos de entender que Deus faz, não é porque nós merecemos, mas é porque Ele nos ama. Não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Mas há muitos que querem tentar merecer. O problema é que não importa o quanto você lute, jamais você vai poder ser justo o suficiente para merecer a bênção. Você nunca vai obter nada na sua força. O seu próprio perdão não pode ser comprado. O sucesso que nós podemos obter na carne é sempre um sucesso parcial. Mas quando Deus nos abençoa, o sucesso é completo. Atinge cada aspecto da nossa vida. Um dia eu conversei com um irmão, ele está num processo de conversão, na verdade, eu não sei. Ele estava: poxa, eu trabalho tão sério, eu faço tudo certo, pastor, eu não dou calote a ninguém, eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, não sei por que as coisas não vão para frente na minha vida, e outros aí estão aí fazendo coisa errada. Eu falei: pois é, porque você ainda está tentando merecer. Você é bom, você é trabalhador, você acorda cedo, tudo bem, está certo, faça isso, mas não coloque sua confiança nisso, porque não é isso que traz o favor de Deus. Você tem que saber que apesar de acordar cedo, trabalhar, estudar, em vão trabalha se o Senhor não te abençoar. Não adianta, é o favor de Deus. Você nunca terá o suficiente para ser aprovado para receber o favor do céu. Você tem que receber de graça. Pastor, mas não tem gente que é abençoado na sua força? Parcialmente. Só a bênção de Deus é plena. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece. Diga comigo: a bênção enriquece. A bênção do Senhor, amém? E com ela não traz desgosto. A bênção de Deus não é um tipo de presente grego. Deus nunca dá sucesso às custas da família.
do casamento, da saúde. Não. Quando Deus dá a bênção, Ele dá completo. O que adianta ter dinheiro para comprar uma cama cara e não ter sono para dormir nele? Ter dinheiro para comer qualquer comida, mas não tem fome, porque está oprimido. Está casado, mas é um inferno. Pode passear para qualquer lugar, mas vive em briga, não tem amigos. Isso é bênção? Não é. Não é bênção. Algumas pessoas usam toda a sua saúde para conquistar riquezas. E depois gastam toda a riqueza para ter saúde de volta. Isso não é bênção. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, na época da industrialização americana, Andrew Carnegie, ele é da época do Rockefeller, ou Carnegie, vou falar do jeito que você quiser. Ele foi um bilionário, mas ele pegou uma doença. Ele podia comprar o que quiser, viajar para qualquer lugar, comer qualquer coisa, dinheiro, horrores de dinheiro, mas ele contraiu uma doença, irmãos. Ele não podia comer nada. A única coisa que o organismo dele aceitava era bolacha, água e sal. Eu pergunto para você, isso é bênção? Não é bênção. Tinha tudo, mas não podia desfrutar de nada. A bênção do Senhor enriquece, sem te gastar, sem te consumir, sem te oprimir. Quantas famílias estão destruídas por causa do dinheiro, brigaram por causa de herança. O marido ficou rico, mas acabou com a família, acabou com o casamento. Os filhos não conversam com eles. O que adiantou? Nada. Se é para ter bênção desse jeito, para quê? Viver oprimido, numa casa rica, chique, um carro bonito, mas está em depressão, está em angústia, está sozinho. Isso não é bênção. A bênção não traz desgosto. A bênção genuína de Deus, ela é Deus que faz, não consome você, não é às suas custas. Diga amém. É às custas dele. Você vai trabalhar, mas vai receber em paz, não vai se esgotar. Bênção que te tira dos caminhos de Deus. Bênção que você não pode mais frequentar o culto, porque não tem tempo para mais nada. Tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ir na célula, não tem tempo para ir no culto, não tem tempo para Deus, porque eu tenho que trabalhar. Um dia alguém procurou o pastor Luiz, o pastor falou: nossa, irmão, quanto tempo que eu não te vejo? Você mudou? Não, pastor, recebi uma bênção de Deus. É mesmo? O que foi? Nossa, um trabalho maravilhoso, estou ganhando bem demais. Mas o que tem a ver? Pois é, eu não tenho tempo mais para ir na igreja. Não tem tempo mais para cultuar, não tem tempo para mais nada. Falei, então não é bênção. A bênção de Deus não te afasta de Deus. A bênção de Deus não te oprime. A bênção de Deus te aproxima de Deus. Você quer saber se um relacionamento sentimental, amoroso, é bênção? Quer saber se esse rapaz é bênção na sua vida? Se essa moça é bênção na sua vida? A pergunta é simples. Depois que você começou a relacionar com ele, você está mais perto ou mais longe de Deus? Porque se é bênção, vai te aproximar de Deus. A bênção nunca afasta. Porque quando você afasta, deixa de ser bênção. Quando você depende do seu esforço, você luta durante anos para conseguir uma pequena medida de sucesso, e mesmo assim não pode desfrutar. Mas debaixo do favor de Deus, em apenas alguns momentos, você experimenta crescimento, prosperidade, que às vezes anos de esforços não podem proporcionar. Trabalha, tenta. Consegue um pouquinho. Mas quando você tem a bênção, a porta abre. A porta escancara. Você não está percebendo? Não procure culpados. E nem a você mesmo. Apenas fala, puxa vida, está faltando favor na minha vida, gente. Estou no 3º curso da faculdade. Atentei 4 negócios. Nada dá certo.
Eu sinto que essa palavra é para alguém aqui, da parte do Espírito para você. Deus está mandando te dizer, está faltando favor na sua vida, você está tentando na sua força. Deus está dizendo, confia em mim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aí você vai ver as coisas mudarem. Mas enquanto você é que é o bom, você é que pode, você é que é capaz, você não vai ver o favor. É como eu falei, olha o exemplo de José no Egito. Apenas um momento depois de se encontrar com Faraó, ele tinha sido promovido ao posto mais alto do Império Egípcio. Deus tem caminhos diferentes dos coaches. Nada contra, ou talvez tenha, mas eu prefiro ficar com Deus, porque as portas do Senhor, elas não precisam de um jeitinho para abrir. Já viu aquelas portas difíceis, né? Você puxa, ela trava. Força a porta. Aí a chave não entra, né? Não, para com isso. A porta que Deus abre não depende da sua força. Ninguém pode fechar. Não precisa de ficar arrastando atrás de ninguém, ficar devendo 1001 favores. Não, deixa o Senhor mover na sua vida, meu querido. Mesmo que hoje você pareça estar por baixo, continue olhando para o Senhor, esperando na graça dEle. Ele pode promover você rapidamente e sobrenaturalmente. Eu carrego esse testemunho, já contei várias vezes para os irmãos. Depois de 3 anos de desemprego, morando de favor num apartamento de 50 metros, comendo macarrão ali óleo todo dia, andando de ônibus, sem diploma nível superior, porque eu larguei a faculdade de engenharia. Não faça isso. Casado, mas eu sabia que eu era abençoado. Fui numa entrevista, numa multinacional, 5 vagas, 100 candidatos, muito mais bem preparado do que eu. Peguei um terno emprestado que eu não tinha, para poder fazer a entrevista. Nem podia estar lá, porque não tinha nível superior e era uma exigência. Mas porque aceitaram, não sei. Tinha estudado, caiu todas as minhas perguntas. O que eu estudei caiu. Deus me deu graça na hora. E uma daquelas 5 vagas era minha. O salário era maravilhoso? Não, era meio salário. Mas tinha comissão. Essa era a oportunidade de Deus. Em 30 dias, 3 anos de desemprego, morando de favor, eu estava ganhando 50 salários mínimos. Está com inveja? Não precisa ficar, Deus tem para você também. Deus mudou minha sorte. Era janeiro para fevereiro de 93. Aniversário da minha mulher era dia 26. É dia 26 de fevereiro. Dia 26 de fevereiro, eu já tinha vendido para ganhar 50 salários mínimos, 50 mil reais o dinheiro de hoje. Só que eu só recebia dia 15 de março. No primeiro mês fui campeão. O chefe me chamou e falou: você pode sair para jantar com a sua mulher aonde você quiser. Tinha um restaurante muito caro em Goiânia. Falei: mas eu não tenho dinheiro para nada. Ele falou: você tem cheque? Falei: tem, mas não tem fundo. Porque eu já tinha vendido, mas eu só ia receber no outro mês. Aí ele falou: não tem problema não, pode dar o cheque, amanhã cedo eu deposito para você. Quanto que é? Come o que você quiser. Lembra que eu estava comendo 3 anos? Macarrão ali, óleo. Hoje é chique, né? Eu fui num restaurante na época que chamava Cliff. Quem é antigo aqui vai lembrar, era o que tinha de top aqui. Pedi camarão ali, óleo. Grande, gigante. Comi com a minha mulher até não aguentar mais. Dei um cartãozinho para ela, vale um vestido, dia 15 de março. Eu não tinha dinheiro para dar de presente, mas eu tinha dinheiro dia 15. Sobrou um camarão desse tamanho no prato, eu levantei.
e falei para o diabo: come. Seja Deus verdadeiro, aquele que me abençoa, e você o pai da mentira. Fiquei 4 anos e meio lá. Comprei casa, comprei carro, prosperei, viajei, fui abençoado. No em julho, dia 15 de julho de 1997, com mais de 50 salários no banco, para pegar naquele mês, foi o mês que eu mais vendi na minha vida, que eu pedi isso para Deus. Eu recebi o dinheiro, peguei na mão do meu chefe, falei: muito obrigado, estou indo ser pastor, para ganhar 1.500, porque Deus me chamou. Ele quase enlouqueceu. Você está louco? Eu falei: não, eu não estou louco não. O mesmo que me abençoa todos esses anos aqui, não depende de salário de igreja para me abençoar. E Deus tem cuidado de mim, tem 21 anos que eu sou pastor. Nunca me arrependi de nada, porque quando você tem a bênção de Deus, Ele não está limitado a ninguém. Ele não está limitado a nada. As pessoas às vezes não sabem, criticam, mas deviam olhar para aquele que é. Você fala: mas é você, é bom. Eu não. Sempre teve gente melhor que eu em todo lugar. O pastor Luiz nunca contou, mas no dia que ele me indicou para ser pastor, ele só me contou isso 10 anos depois, que ele me ama. E eu louvo a Deus porque ele não me contou. No dia que o meu nome foi levado no presbitério, lá da onde a gente era, para me ordenar, todo mundo falou: você é louco, esse cara, você vai, Naor, isso não vai virar nada. Você enlouqueceu, Aloísio. Mas Deus tinha posto o dedo em mim. Meu apelido era Tonga. Irmão, eu falo para você, sem demagogia, se eu estou aqui hoje, se o pastor Luiz está aqui hoje, tudo é a graça de Deus. Essa igreja é fruto da graça de Deus, não tem nada a ver com a gente. Deus é que faz tudo. Nós só somos uma voz que clama no deserto. Tudo é o favor de Deus. Não olhe para você, não olhe para os seus limites. Espere do Senhor. Espere do Senhor, e você vai ver a bênção de Deus fluir na sua casa. A Bíblia diz que esse homem que não é abençoado, ele não vê quando vem o bem. O verso 6 diz que ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Isso é algo realmente surpreendente. O bem passa pelo caminho do homem debaixo de maldição. Deus é bom, Deus manda o bem para ele também. Qual que é o problema? Ele não vê. Aqueles que confiam em si mesmos, no próprio esforço, eles são orgulhosos. Eles tendem a ser orgulhosos. Eles acham que são eles. Ali está meus vizinhos ali, ó. Adriana e a Cláudia, eles lembram desse testemunho. Devo ter pedido açúcar para eles. Eles moravam nesse prédio. Abençoado. Graças a Deus. Veja, a Bíblia diz que não vê. Aqueles que confiam em si mesmo, no próprio esforço, tem essa tendência. Isso faz com que desprezam os outros que estão perto deles. Aí se tornam incapazes de ver coisas boas que estão ali debaixo do nariz deles. Não reconhecem o cônjuge, o filho como bênção, porque muitos homens traem as mulheres. Por quê? Porque acha que merece mais do que tem. Não reconhece que é uma bênção que Deus deu. Não reconhece às vezes o líder que tem na célula. O irmãozinho é tão simples, mas às vezes é ele que Deus vai usar na sua vida. O pastor talvez não é tão estudado, mas não despreze o que Deus colocou perto de você. Talvez é uma bênção que você não está vendo. Está na embalagem que você não estava esperando, mas foi Deus que enviou. Quem esperava que Jesus entrando num jumento seria o Deus Todo-Poderoso na terra? A Bíblia fala que o povo de Israel foi oprimido porque não reconheceram o tempo da sua visitação.
não acreditaram que Jesus era o Salvador. Às vezes Deus usa pessoas simples no nosso caminho, pessoas menores aparentemente do que nós, para nos abençoar, para nos dar uma palavra. Eu não desprezo nada. De um irmão, muitos irmãos profetizam na minha vida, eu ouço todos, me avalio no meu espírito, eu não desprezo ninguém. Às vezes falam errado, não sabem falar direito, não conhecem muito da Bíblia, mas eu sinto que Deus está usando a pessoa, e eu recebo dela, porque Deus pode usar quem Ele quiser para me abençoar. Mas muitos não recebem, porque falam, esse aí não, me coloca com uma pessoa mais capaz, eu falo melhor do que ela. O que adianta você falar melhor do que ela, se você não tem a vida fluindo? Às vezes eu entendo, não é legal falar errado, mas às vezes é assim que Deus nos pega. Às vezes o irmãozinho, nós fica, sei lá, é ruim, dói o ouvido, mas aquieta o seu coração. Deus escolheu as coisas pequenas para envergonhar as grandes, os fracos para envergonhar os fortes. Não despreze ninguém, porque o homem que está debaixo da maldição, ele não vê a bênção, ele não consegue valorizar o seu líder em treinamento, os seus funcionários, os seus auxiliares, seus cooperadores, e perde essas pessoas, porque não viram a bênção. Eu lembro, Deus me abençoou muito nesse lugar que eu trabalhei, e eu lembro, eu ganhei muitos prêmios lá, e um chefe, depois ele confessou, ele falou, eu tenho um arrependimento até hoje, um monte de raiva, porque ele tinha a primazia de escolher os novatos, mas ele me desprezou. Depois eu fui trabalhar com ele, sem saber, a equipe dele atendia os maiores clientes, era a seleção da coisa, só que eu não estava sabendo de nada, eu era magu na coisa, eu estava do lado de lá, sendo abençoado com clientes pequenos, mas os grandão não vendia, eu não sabia de nada. Ele me convidou, você não quer vir para a turma de cá? Eu falei, opa, vou orar. E eu orei e tive paz. Conversei com o pastor Luiz na época, eu senti paz de Deus, e fui, e eles refizeram todo o território e me deram. No primeiro mês, eu vendi horrores, como diz o Rafael, bati as metas, fui campeão, vendi uma máquina caríssima, como fosse assim, milhões hoje à vista. Na primeira reunião, ele chamou a turma, olhou para eles, ele falou, esse território aqui, ninguém aqui quis, que diz que isso aqui só tem cliente bichado, que vocês mandaram eu dar para o Naor, e eu não sabia de nada. Eles pegaram a escória do território e me deram, porque ninguém queria. E aí o chefe entregou eles, esse aqui que ninguém compra, e ele é o campeão, como é que nós vamos fazer agora? Eu fiquei, falei, não tem nada a ver com isso, porque Deus ama fazer isso. Deus ama pegar o que não é, pegar a coisa que ninguém quer. Por isso, muito cuidado, não despreze os humildes começos, não despreze aquele irmãozinho simples, Deus pode mudar a vida dele, e ele ser uma grande bênção na sua vida. Eu tenho que honrar minha mulher acreditou em mim, sempre foi linda e maravilhosa, podia casar com um homem rico, casou com um desempregado, mas Deus honrou a vida dela. Todo ano eu dou presente caro para ela. Mas o homem que não tem a bênção não enxerga. Por que essas pessoas não percebem? Porque como elas confiam sempre no próprio esforço, elas não têm capacidade para enxergar a bênção que vem de Deus. Para elas, o bem é uma recompensa do seu esforço próprio. E como se julgam merecedoras, elas não costumam ser gratas por nada e nem a ninguém. É gente que sempre acha que os outros estão no lucro com elas, mas que elas mesmas mereciam gente melhor ao seu lado. Mas da forma oposta, que confiam na os que confiam na graça, no favor imerecido, são sempre pessoas agradecidas, e por isso elas percebem a bênção quando ela vem. Elas são pessoas gratas, são gratas pelo pai que tem, pelo líder que tem, pelo arranjo de Deus na vida delas. Elas conseguem ver Deus em tudo.
sabem que possuem muito mais que merece. A Bíblia fala ainda que essa pessoa que não é abençoada, ele é como um arbusto solitário no deserto. Essa é uma imagem realmente sombria. Um arbusto solitário nos fala de alguém amargurado e ressentido na vida. Ele é revoltado com a vida. Essa pessoa é um arbusto seco no deserto. Sua aparência é de alguém fraco, envelhecido, uma imagem cansada, desfigurada. Essa é a descrição de Deus de alguém que confia no seu próprio braço. Essa pessoa termina a vida sozinho, amargurado. Isso é um sinal de maldição. Viver sozinho é ruim, mas viver num deserto fala de alguém que não desfruta do orvalho, da graça sobre ele, não tem fruto. É triste quando tudo que resta é sequidão e estio. Talvez você está vivendo isso. Hoje é dia de você sair desse lugar e voltar para a posição do favor. Deus não tem isso para você. Não é a vontade de Deus a pobreza, a miséria, a depressão, o pânico, a solidão, a secura. Não, meu irmão, olha para cá. Para de olhar para os seus parentes, para de pôr a culpa em alguém, para de olhar para você e fala: está faltando favor, eu quero esse lugar. Como é um homem abençoado? A imagem de um homem abençoado, a Bíblia fala que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e por causa disso, ele não receia quando vem o calor, as suas folhas estão sempre verdes, e no ano da sequidão ele não se perturba e não deixa de dar fruto. Enquanto o homem debaixo de maldição não vê quando vem o bem, o homem abençoado não teme nem quando vem o calor da tribulação. Isso é maravilhoso. Ele tem problemas, mas ele não teme. O ano do calor, o ano da tribulação, vem até mesmo, não é uma coisa incrível? A Bíblia está dizendo que o homem amaldiçoado, o bem vem para ele, mas ele não vê. E a Bíblia diz que o homem abençoado, a tribulação vem para ele, mas não seca ele. Não é incrível isso? A Bíblia é uma coisa maravilhosa. O cara não é abençoado, mas o bem vai para ele, só que ele não vê. O outro que é abençoado, o diabo ataca, mas não atinge, porque o favor de Deus está sobre ele. Os anos de calor vêm para esse homem abençoado, mas ele não teme a seca, nem o calor, e a Bíblia fala que ele continua dando fruto. O homem abençoado é como a árvore que está sempre verde, sempre parece jovial, vive cheio de entusiasmo, de dinamismo, porque a vida de Deus está fluindo nele. O texto diz que o homem abençoado, no tempo da seca, não se perturba, não tem ataques de pânico, não vive debaixo de estresse, não vive debaixo de medo. Ele pode passar por momentos assim, mas ele não vive isso. Ele não fica nesse lugar. Um ano de sequidão resulta em pouca colheita. Isso fala de inflação alta, isso fala de desemprego. São palavras modernas para crise financeira. Em tempos assim, o homem abençoado, a Bíblia diz que ele permanece em paz, cheio de descanso, porque a promessa de Deus é que mesmo nessas épocas, ele não vai deixar de dar fruto. Tudo isso porque ele escolheu confiar no Senhor. Não importa o que o nosso país está passando, se você é abençoado e confia no Senhor, você não vai ficar perturbado. Vai ter luta? Vai, mas não vai te perturbar. Pastor, mas um crente pode ficar debaixo de maldição? Sim ou não, irmãos? Sim. Claro que pode. Infelizmente, tem crente que prefere depender de si mesmo do que confiar em Deus. Quem não confia em Deus, não pode ter a bênção de Deus. Eles dependem do Senhor Jesus para ser salvo. Muitos irmãos, na hora de ser salvo, ele depende de Deus. Ele levanta a mão, mas depois ele acha que ele é que é responsável pela vida cristã dele, pelo sucesso da família dele, das finanças dele, do ministério dele. E aí ele quer resolver tudo do jeito dele, na força dele, no conhecimento dele, e a vida dele trava. Todo crente, presta atenção,
Todo crente foi liberto da maldição da lei. Mas quando ele rejeita a graça de Deus e resolve depender das suas próprias obras para ser abençoado, a Bíblia diz que ele volta e cai na maldição da lei. E significa que ele perdeu a salvação? Não. Significa apenas que ele confia em si mesmo e para de ser abençoado. Paulo diz que quando nós voltamos a depender da nossa própria obediência para ser abençoado, nós estamos voltando ao antigo sistema da lei. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 4. Coloca a Bíblia. Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Caiu. Esse desligar não significa perder a salvação, parou de confiar em Cristo. Por que a Bíblia fala que da graça decaiu? Porque a graça está mais alto que a lei, por isso que é cair, caiu de cima para baixo. Por quê? Porque está tentando justificar. Decair da graça não significa cair no pecado, mas significa cair na lei. Cair na lei significa confiar nas próprias obras, na sua própria obediência para ser abençoado. Se você volta ao sistema da lei, a Bíblia fala que você fica sujeito às maldições decorrentes da quebra da lei. Quem escolhe viver no sistema da lei vai sofrer as punições da lei. Quem escolhe viver na graça vai receber o benefício da graça. Você escolhe. É como escolher viver num país. Quem vive no Brasil está sujeito às leis do Brasil. Quem vive nos Estados Unidos está sujeito às leis dos Estados Unidos. Quem vive na lei está sujeito às maldições de quebrar a lei. Quem vive na graça está recebendo o benefício da graça. Você pode ser crente, mas você tem que escolher aonde você quer viver. Eu preciso te dizer que Deus, não é Ele que nos amaldiçoa. Não, a Bíblia diz que quem te amaldiçoa, quem te condena é a lei. Isso acontece porque ninguém jamais consegue cumprir o padrão perfeito da lei. Olha o que diz Tiago capítulo 2, verso 10, coloca para mim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, e eu quero te dizer que tem 613 mandamentos. Se errar um, se torna culpado de todos. Que coisa, hein? Paulo diz aos Gálatas que ninguém será considerado justo por cumprir os mandamentos da lei. Nós somos justificados apenas pela fé. E é por isso que o justo viverá pela fé. Fé em quê, pastor? Na obra consumada de Jesus, no que Jesus fez no meu lugar. Se a minha confiança está no Senhor e não no meu próprio braço, então eu vou ser aquele homem abençoado. Olha o que diz Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé. Ou eu creio no que Deus fez por mim e aceito de graça, olha para cá, ou eu tento merecer. Tento ser bom, tento acertar o tempo todo, tento orar o suficiente, ler a Bíblia o suficiente, jejuar o suficiente, não errar o suficiente, mas nunca será suficiente, porque o padrão de Deus é elevado. Quando o Senhor morreu na cruz, a Bíblia diz que Ele nos redimiu, irmãos, da maldição da lei. Você sabe o que era a maldição da lei, resumidamente? Maldição da morte, maldição da doença, maldição da miséria. A Bíblia fala que Ele nos redimiu. A maioria das pessoas pensa que será amaldiçoado quando pecar. Mas a verdade é que a maldição não vem quando a gente peca, mas a maldição vem quando a gente volta para a lei. Olha ainda o verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se você descansa na obra de Jesus lá na cruz,
mesmo quando você falha, mesmo quando você peca, você não será condenado, você não será amaldiçoado, porque em Cristo você já está perdoado, em Cristo você já está justificado, em Cristo você já está aprovado. Então você pode receber, aleluia. O pecado não é mais o problema é a insistência do homem confiar no seu próprio braço. Coloca Romanos capítulo 10, verso 2 para mim. Romanos 10, 2. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Veja, olha para cá, deixa aí, olha para cá. Esses irmãos que querem ser abençoados por merecer, estão fazendo por zelo. Paulo está falando, eu sou crente mesmo, aqui ó, que é corte, 5 anos de santidade. Sei. A Bíblia está falando que ele faz por zelo, mas ele não tem entendimento, ele não sabe, olha, não tem entendimento do que? Verso 3, porquanto desconhecendo, não tem revelação da justiça de Deus que é Cristo, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Não se sujeitaram a que vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, fala o que é a justiça de Deus, que é Cristo. Eles são ignorantes da justiça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá, para de tentar ser bom, recebe sem merecer, recebe de graça, recebe pelo favor, amém, irmãos? Fique em paz, querido, ande pelo Espírito. Pastor, para encerrar, quem pode ser abençoado então? Pelo amor de Deus, me conta. Davi diz que abençoado é o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Abençoado é aquele que foi perdoado e o Senhor nunca mais lhe atribui pecado. Olha o que diz Romanos capítulo 4, verso 6. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado, é outra palavra para abençoado. É assim que também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Ou em outras palavras, feliz é o homem, olha para cá, estou traduzindo a linguagem de hoje, feliz é o homem que Deus aprova segundo as suas altas exigências, sem que esse homem tenha feito algo por si mesmo. Deus dá para ele a perfeição de Cristo, porque ele jamais concebeu. Olha para mim, deixa eu te explicar, olha para cá, qual que a lei era assim, Deus falou, tá bom, quer viver na lei? São 613 mandamentos, você tem que guardar eles, desde o dia que você nasce, até o dia que você morre, sem nunca falhar nenhum. Se você conseguir, eu te abençoo. Nem pensamento, não pode falhar nem no pensamento. Você estava achando que era 10, né? São 613. Esse homem não tinha jeito. Aí Davi vira e fala, então, é o seguinte, feliz é o homem que Deus dá, como se tivesse guardado os 613 mandamentos por toda a vida, sem nunca ter errado nenhum, nem no pensamento, e Deus dá de graça para ele essa aprovação. Esse homem é feliz, porque homem nenhum poderia ser abençoado, mas porque ele nos ama, ele cumpriu essa condição. Ah, pastor, mas para que é que Deus fez isso? Porque um homem nos tacou no buraco, Adão. Alguém aqui conheceu Adão? Não? Nunca viram? Pois é, o que ele aprontou, complicou a vida de todo mundo aqui, tacou a gente no buraco da maldição. Então é justo que um homem pague por todos nós, e a gente receba de graça a aprovação do céu, e o céu diz, está aprovado, nota 10, abre as janelas e derruba as bênçãos. A palavra de Deus não diz que
o homem abençoado não peca. Presta atenção, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia só está dizendo que mesmo quando ele peca, esse pecado não é colocado na planilha dele. Pecou, anota. Não, anota no meu filho. Anota na planilha do meu filho. Errou de novo, pode colocar na conta dele. Outra vez, coloca de novo. Mas ele ainda vai errar mais 200 mil vezes até morrer. Pode pôr tudo na conta dele. A Bíblia não diz que o homem abençoado não erra. Ele apenas diz que Deus pega o seu pecado, a sua dívida, e anota para o filho dele. E o filho dele pegou a planilha e foi lá no inferno e deixou ela lá. E ressuscitou e foi levado ao céu e te colocou nele para você ser abençoado de graça. Isso é amor, isso é favor. Mesmo quando peca, pecado não é colocado na conta, porque os seus pecados foram punidos na cruz. É por isso que nós dizemos que um crente continua sendo justo, mesmo quando ele peca, porque ele recebeu o presente da justiça, ele tem uma posição justa diante de Deus. A equipe de louvor, por favor, suba. Será que saber que Deus não nos imputa mais pecado, pastor, não vai me fazer sair correndo para pecar? Alguém pergunta desesperado. Olha para cá. Não, não vai. Claro que não. Por quê? Porque a graça de Deus vai encher o seu coração. Quando você sabe que você é perdoado eternamente, é amado, você não vai querer correr para o pecado, irmão, você vai correr para o Senhor. Esse homem justo agora, ele pode ser abençoado. A sua confiança está no Senhor. Não depende de ser uma pessoa perfeita, correta, porque essa pessoa não existe. Lembra? Jesus falou: se você olhar para uma mulher com intenção impura, se você olhar para um homem com intenção impura, já adulterou. Tem gente que se gaba: nunca traí minha mulher. Mas na sua cabeça você já desejou, já traiu. Todos pecaram, todos falham, todos têm orgulho, arrogância, más intenções. Se odiou, já matou, virou assassino. Não poderíamos receber. Esse homem não existe. Mas sabendo disso, porque ele nos ama, é como um pai. Nós que somos maus, tratamos nossos filhos assim. Mês que vem é aniversário do meu filho, eu vou dar o presente que ele me pediu. Você acha que eu estou pensando em boletim? Você acha que eu estou pensando se ele obedeceu todos os dias a mãe dele? Você acha que eu estou avaliando se houve algum erro? Eu não. Eu quero ver ele feliz. Eu amo independente dessas falhas dele, porque fui amado. Se Deus me abençoa sem que eu dependa de merecer, quanto mais eu não vou abençoar meu filho. E se eu que sou mal estou pensando assim, imagina Deus está pensando de você. Não tente entender, olha para cá. Eu sei que há pessoas aqui me olhando, dizendo: pastor, legal, mas não é lógico. É porque a sua mente é meritocrata. O mundo é assim mesmo. Mas não pense assim de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Ele relaciona com base nesse amor gratuito. Isso é o Evangelho. Essa é a loucura para os que se perdem, porque não conseguem entender um Deus maravilhoso como o nosso, que nos ama, que nos perdoa, que nos justifica nele, que paga as nossas dívidas, que nos atrai não pela vara, mas pelo amor. Quando você confia nele, os céus vão se abrir para você. Coloque-se de pé, nós vamos orar. Eu quero, essa noite eu estou aqui, não para te mandar fazer alguma coisa, mas para te falar: pare de fazer, pare de merecer, pare de tentar agradar a Deus para receber algo em troca. Apenas deixa Ele te amar.
Talvez você entrou aqui hoje, eu sinto isso no meu coração. Bem baixinho, por favor, feche os seus olhos. Deus me mostra uma moça aqui especialmente. Você cometeu algo muito ruim e você está se sentindo muito mal. Você não consegue se perdoar. Você está com medo. Você tem dificuldade de receber a bênção de Deus por isso. Mas o Senhor está te dizendo: minha filha, eu não imputo pecado a você. O que você fez, eu coloquei na conta do meu filho. Ele pagou no seu lugar. Você não precisa pagar mais. Você, irmã, não teve pai. Seu pai foi embora. Não teve um pai para cuidar de você. Você está se sentindo sozinha. Mas o Senhor está te dizendo: eu sou o seu pai. Você se afastou de mim, mas eu não me afastei de você. Meu braço te trouxe de volta. Aqui é o seu lugar. Você está perdoada. E eu vou te abençoar e vou mudar a sua vida. A sua situação, você olha e você pensa: como eu fiz tanta confusão. O Senhor manda te dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde teve muito erro, Ele agora vai transformar. E vai ser uma bênção na sua vida. O Senhor está restaurando a sorte de pessoas aqui. Há pessoas que estão cansadas. Você tem tentado, mas você não consegue ver. Você se sente como um arbusto no deserto solitário. Mas o Senhor diz: entrega o seu caminho a mim. Confia em mim. Para de olhar para você. Não tente merecer. E eu vou liberar a minha bênção sobre a sua vida. Se você encontra-se nessa situação, eu quero que você venha aqui para frente. O Senhor quer tirar o fardo das suas costas hoje. O Senhor está dizendo: você parar. Pare de tentar merecer. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não tenha vergonha. Venha. Entrega a sua família. Entrega a sua vida, sua profissão, sua vontade de casar, seu casamento. Entrega o que está pesado. Deixa Deus pegar. Deixa Deus te abençoar sem você merecer. Deixa Deus te amar. Talvez o diabo está falando: você é amaldiçoado. Não! Você não é amaldiçoado. Você é abençoado. Você apenas estava na posição errada. Mas o Senhor está te trazendo para a posição certa. Pode vir. Você que é discipulador, líder, vem impor as mãos. A igreja, estende as mãos para cá. Receba, enquanto você está aqui na frente, receba a graça de Deus. Receba de graça, receba sem merecer. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sem você, repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, nós oramos nesta noite. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela tua igreja. Declaro que nós não somos amaldiçoados, nós somos abençoados. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Ainda que nós estejamos passando talvez pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. A sua vara, o seu cajado nos consolam. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. E nessa noite o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. O Senhor faz o nosso cálice transbordar. O Senhor muda a nossa sorte. Nós decidimos confiar só no Senhor. Nós decidimos confiar no teu braço. Nós entregamos todo medo, toda ameaça, toda porta fechada, toda enfermidade, toda depressão, toda insegurança, toda culpa, toda condenação. Entregamos ao Senhor, porque somos abençoados, porque estamos em Cristo, e o Senhor não nos imputa pecados. Recebemos de graça por causa do seu amor. Pega suas duas mãos para o Senhor. Diga: eu sou um filho de Deus, amado, abençoado, perdoado, justificado em Cristo Jesus. Para mim não há culpa, acusação, nem condenação, nem maldição. Eu não confio no meu próprio braço. Eu não confio no meu mérito, mas eu recebo de graça a bênção do Senhor, sem merecer. Apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, eu creio que Jesus levou sobre si toda a maldição, pagou os meus pecados e me tem abençoado pelo amor e pela graça. Ainda que eu esteja passando dias difíceis, ainda que eu não esteja vendo a resposta,
eu declaro que, como José na prisão, eu sou abençoado, e logo, logo, o Senhor mudará a minha sorte, e o nome dele será glorificado na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: você é muito abençoado e amado. Não confia no seu braço, recebe de graça o amor de Deus. Tenha uma semana abençoada na presença dele, em nome de Jesus. Amém. Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.